Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos pintar cocos abertos e algumas rosas. Vamos lá? Como sempre, eu começo meu trabalho lá pelo fundo. Aqui no meu pratinho já tem aquarela silk e eu vou usar duas cores para fazer esse fundo. O verde bebê e o areia. O verde bebê eu vou usar aqui por cima e o areia eu vou usar por baixo para dar intenção de mesa. Então, ó, dou uma leve diluída nessa tinta, no meu aquarela silk, com pincel número 12, da 454. Eu venho aqui, ó, já contornando os meus elementos e esfumaçando, sumindo essa cor de tinta lá no meu tecido branco, ó. Mesmo eu fazendo um fundo claro, é possível sumir, esfumaciar bem esse fundo e deixar, ó, bem bacana, tá? Mesmo sendo claro, tem que tomar todos os cuidados para o fundo não ficar manchado. Tem que sumir de maneira bem uniforme, tá? Venho aqui e vou fazer a mesma coisa. Um pouquinho mais de verde bebê. Notem a facilidade de quando a gente dilui um pouquinho a tinta no aquarela silk, a facilidade, ó, de passar a tinta aqui, ó. Um pouquinho mais do verde bebê. E eu vou trazer ele, ó, até aqui, ó. Desse lado, vou fazer na mesma medida. Contornei toda a parte do meu trabalho. Agora, eu posso vir com o mesmo pincel, ou quem tiver o pituá pode usar o pituá. Eu venho, ó, enlarguecendo um pouco esse fundo, esfumaciando ele, ó, pra ele sumir totalmente no branco. Quando eu quero fazer esparramar, sumir ele bem, eu pego, ó, bem menos tinta e mais aquarela silk. É dessa maneira que eu consigo esfumaciar, sumir totalmente o fundo no branco, tá? E aqui, ó, eu deixo na mesma distância aqui no outro lado. Sempre centralizando bem o meu trabalho para ficar bem bacana. Então, eu preciso trazer até aqui. Pego o número 8, da 421. E agora, vou trazer esse fundo aqui, ó, azul, aonde eu não consegui, nos cantinhos, que eu não consigo entrar com o pincel maior, ó, dessa maneira. Esses detalhezinhos faz toda a diferença na qualidade do trabalho. Então, ó, venho com bastante cuidado e entro onde eu não consigo entrar com o meu pincel pituá. Agora, eu pego o areia, uso o mesmo pincel número 10, não preciso nem lavar. Venho aqui, ó, contornando o meu trabalho. Uso a sujeirinha daquele azul que isso ficou no pratinho, não tem problema, porque aqui, ó, eu vou fazer a junção de um e outro. E continuo aqui, ó, levando a tinta até aqui no começo do meu barradinho, que já tá pronto. Venho aqui. Faço o mesmo efeito de junção que eu fiz lá do outro lado, ó. Esfumaceio bem. Esfumo totalmente a minha tinta. Venho com pituá, mais clareador, mais aquarela silk do que tinta. E fazendo dessa maneira também, a tinta penetra bem mais no tecido. Tendo uma durabilidade, seu trabalho fica mais bonito por mais tempo, tá? E o fundo fica dessa maneira.
Fundo feito, agora começo a pintura das folhas. E aqui eu vou usar as seguintes cores: erva doce, verde kiwi, verde grama e o verde pinheiro. Eu começo passando o verde pinheiro, mas não é uma regra. Eu posso começar pela cor mais clara também, tá? Começo passando o verde pinheiro. Vejo o lado que eu quero que fique um pouquinho mais escuro da folha. Depois, venho para o verde grama, faço a junção aqui, ó, bem certinho. Já fizemos folha aqui no canal bem parecidas com essa. E trago mais ou menos até aqui, ó. Um pouquinho só a mais. Aqui, eu já venho com o verde kiwi. Trago até aqui, ó. Desenho bem certinho aqui a folha, respeitando o risco. E faço a junção dessas cores, ó. Pego um pouquinho do erva doce na quininha do meu pincel, deposito a tinta aqui e vou com esse movimento. Se necessário, se precisar colocar mais tinta, jogo um pouquinho mais e vou lá puxando, ó, lá pra beirada da folha. Dou um espacinho, um pouquinho mais de tinta e puxo lá pra beirada da folha. Conforme vai secando, a tinta vai sumindo, daí, se necessário, eu posso reforçar isso daqui depois. Com o resto da tinta sujeirinha do pincel, venho aqui, ó, e faço apenas 2 marcações. Sem deixar risco muito forte, ó. Fica bacana quando fica assim, ó, sem ficar risco, sem ficar divisão, ok? E dessa maneira, eu vou pintar, ó, todas as folhas. Venho na parte mais escura, com verde pinheiro. E a gente tem, na paleta de cores, uma infinidade de tons de verde, né? Então, dá pra usar qualquer tom de verde aí. Dá pra gente brincar com as cores, mudar um pouco e vai ficar muito bacana, ó. Venho com esse verde pinheiro até aqui, desenhando bem. Aqui, ó, quando eu quero ir lá na beiradinha, lá em cima do risco, eu coloco a tinta pra cima e levo, ó, a tinta lá no risco, fazendo como se fosse um contorno na pintura, tá? Ó, fica muito bacana e o trabalho, o resultado é excelente. Aqui, já venho com verde grama, fazendo a junção, ó, bem certinha. Antes de mudar de uma cor para outra, eu dou uma umedecida no meu pincel no Aquarela Silk. Isso favorece bastante na hora da troca de cores e dessa junção aqui, ó. Eu passo de uma cor para outra sem nenhum sacrifício. O Aquarela Silk me ajuda bastante nisso. Venho até aqui assim, venho pro verde kiwi. E termino de desenhar, de completar a minha folha aqui, ó. Ajeito aqui no final, pra ficar bem bacana. E aqui, ó, vai aparecer bem pouco dessa partezinha mais clara que eu fiz, porque tá lá por baixo. Aqui, ó, já vem com sujeirinha do meu pincel. Só a sujeirinha mesmo. Quero fazer uma dobrinha aqui nessa folha. Então, com tinta de um lado só do meu pincel, a tinta fica virada para cima. Eu venho, ó, com bastante leveza na mão e faço a dobrinha. Dessa maneira. Vou fazer mais uma aqui nessa folha. Tinta virada pra cima. Ó. Essas dobrinhas, como eu já disse aqui em outros vídeos, é bom que não desenhe. Se elas forem feitas naturalmente, só com a tinta, o resultado fica melhor. Ó, aqui eu desenho o final da folha e fica dessa maneira. Vou fazer mais essa folha. Ela está a metade por baixo aqui da rosa e um pouco por baixo da outra folha. Então, ó, venho com verde pinheiro. Eu tô usando o pincel número 6, da 421, mas
Como eu sempre digo, pincel é aqueles que cada um tem, que vocês têm e que já estão acostumados a usar, tá? Aqui um pouquinho do verde grama, um pouquinho mais. Aqui, ó, por essa parte estar debaixo dessa folha, eu vou usar um pouquinho do verde grama também, mas só pra fazer uma sombra. E venho, ó, com verde kiwi. A claridade dessa folha aqui vai aparecer bem pouca, por ela estar por baixo, ó. Pego um pouquinho do erva doce, um pouquinho mais. Aqui também, jogo um pouquinho. E venho com sujeirinha no meu pincel, fazendo aqui, ó, só sujeirinha mesmo. Dessa maneira. Posso fazer uma dobrinha aqui também, tinta pra cima, no pincel. Um pouquinho mais de tinta. Pego junto o verde kiwi e o erva doce. E aqui, ó, viro o pincel e já faço, ó, uma beiradinha mais clara pra essa folha. E dessa maneira, eu vou pintar todas as folhas. Essa daqui, ó, venho com verde pinheiro. E trago ela até aqui. Verde grama. Aqui, ó, já passei um pouquinho de contorno na pétala da rosa que pega por cima dela. E já venho, ó, com verde kiwi. Levando, ó, lá em cima do risco, fazendo aquele contorno que fica tão bacana na pintura, ó. Aqui, a folha tá levemente com uma ondulação pra dentro. Por quê? Porque aqui tem uma dobra, ó, bem maior. Então, eu faço a parte escura aqui, venho com verde kiwi. E faço a dobra, um pouquinho maior. Verde erva doce. Deixo a tinta e puxo. Um pouquinho mais. E aqui também. Aqui, só a sujeirinha do pincel novamente, ó. Depois de terminar todas as folhas, eu venho pintando as rosas. E aqui nas rosas eu vou usar as seguintes cores: o tijolo, amarelo cádmio, amarelo melão, amarelo limão e um pouquinho do marfim, tá? Eu começo pelo amarelo melão, eu vou fazer da maneira mais simples possível, tá? Tanto faz a rosa aqui, ó, por onde eu começo. Eu passei um pouquinho do amarelo melão aqui no cálice dela, ó. Mas também posso começar por aqui, não tem regra de onde começar, tá? Ou preencher ela toda com esse amarelo melão. Quem não tiver o amarelo melão, pode estar usando o amarelo ouro. Eles têm pouca diferença, tá? E vou preencher, ó, toda a rosa com esse tom de amarelo. Aqui, ó, no miolinho, eu deixo um pouquinho, só um risquinho, sem tinta. E preencho toda a rosa com esse amarelo. Levo a tinta, ó, bem em cima do risco. Tô usando o pincel número 8, da 454. E eu gosto desse pincel para preencher a rosa. Na hora do corte das pétalas, é outro.
Aqui, com tinta na quininha do pincel, eu venho com um pouquinho de cádmio. Notem que dá uma diferença bem pouca. E agora, eu venho com a isca do tijolo, ó. Pra me dar um pouquinho de profundidade. Dessa maneira. Aqui por baixo, também venho com o cádmio. Já pego um pouquinho do tijolo. Passo mais nessa região aqui, ó. E vou levando só a sujeirinha, contornando o cálice aqui da rosa, ó. Limpo o meu pincel, se tiver muito carregado de tinta, e esfumaceio, faço a junção aqui dessas cores, ó. Não deixo risco, notem que eu esparramo essa tinta tanto para as pétalas como para o miolo. Não fica aquele risco de divisão, tá? Pego a sujeirinha do amarelo cádmio e do tijolo no pincel, venho aqui, ó, fazendo a sombra de cada pétala, só aqui no começo. Não passo muita tinta, ó, é bem pouquinha. E faço isso, ó, em todas as pétalas. Com o pincel limpo, venho com um pouquinho do amarelo limão, vou passar aqui do lado de dentro do cálice e vou esfumaciar levando lá pra beirada dessa rosa. Venho com sujeirinha de tinta no pincel do marfim, ó, pra dar uma clareada a mais nesse amarelo limão. Aqui, ó, é importante não deixar aquele risco de divisão, deixar meio suave, ó. Então, pra isso, eu sempre passo o pincel em cima do risco pra ficar suave, pra não ficar aquela divisão exata, que daí não fica muito legal, tá? Mudo de pincel, pego o pincel número 6, da 421, pego um pouquinho do amarelo limão, posso pegar já junto no pincel um pouquinho do marfim e eu começo, ó, a desenhar as pétalas. Venho aqui e aqui nessa central puxo uma para cada lado, ó. Pincel reto, todo o pincel no tecido, de um lado, venho do outro e faço a mesma coisa. Esfumaceio, mais uma pincelada, agora pegando aqui, ó, mais uma, e dessa maneira vou fechando, ó, a boquinha aqui, ó, da minha rosa. Puxando sempre uma pétala para cada lado, e não deixar a divisão aqui no meio, porque fica estranho, tá? Se precisar, eu já ajeito. Depois, provável que eu tenha que reforçar aqui essas cores, ó, e venho até aqui. Mais um pouquinho de tinta, venho do outro lado e vou fazer, ó, a mesma coisa. Puxo essa pétala até aqui e aqui, ó, faço esse movimento. Aqui no canal já tem outros vídeos pintando rosa de outras cores, tá? Então, te convido a assistir os outros vídeos pintando outras cores de rosa, ó. E a maneira de fazer é sempre a mesma. Dou uma puxadinha aqui, ó, e venho esfumaçando esse amarelo. Aqui, vou fazer a mesma coisa. Se necessário jogar um pouco a mais de marfim, eu já jogo, ó, pra desenhar melhor a minha pétala. Aqui, ó, posso dar uma divisãozinha, vai ficar muito legal. E, ó, fica bem suave. Venho na pétala aqui por baixo, faço a divisão, faço o começo dela aqui, ó. Tudo feito no pincel, como eu já expliquei, eu não faço, não costumo desenhar as pétalas, ó. Seguindo esse passo a passo, fica bem fácil fazer, ó, pétala por pétala no pincel. Eu gosto bastante de fazer esse tipo de rosa. E do outro lado aqui, vou fazer, ó, a mesma coisa. Pincel bem de pé, faço um risquinho aqui, ó, aí vai sair mais fino. Puxo a tinta, ó, e com o pincel reto, vou levando lá pro começo da pétala. Se necessário refazer, já refaço, ó. Quem não quiser pegar junto esse amarelo limão com o marfim, pode pegar um pouco do amarelo canário e fazer, ó, exatamente o que foi feito aqui.
Aqui nessa pétala de baixo, eu só vou passar uma sujeirinha aqui, ó, porque ela tá totalmente lá por baixo do coco. E continuo aqui o trabalho nesta rosa. Venho com o pincel. Deixa eu tirar um pouco da tinta. O pincel não pode estar muito carregado de tinta, ó. Então, eu puxo um pouquinho aqui e volto, ó, fazendo esse trabalho. Aqui, ó, já posso colocar mais uma pétala. Aqui eu vou usar um pouquinho a mais do marfim. E vou atravessar, deixar ela aqui, ó, no meio da rosa. Venho do outro lado. Começo uma pétala daqui, ó, e trago ela até aqui, ó. Na boquinha dessa rosa, ó, venho com uma, duas, três pinceladinhas. Aqui, mais uma, ó. Pra mim tá fechando aqui, ó. E reforço se necessário. Aqui, ó, se eu quiser, ainda cabe mais uma pétala. Então, eu venho com um pouquinho de tinta no pincel. Ajeito essa daqui. E aqui, ó, faço mais uma pétala. E aqui eu vou usar um pouquinho mais do marfim. O amarelo tende a aparecer bem pouco quando tá molhado ainda. E quando seca, às vezes a gente precisa reforçar aqui, ó, todo o trabalho que foi feito, tá? Reforço aqui, ó, com um pouquinho de marfim. E a rosa fica dessa maneira. Vem com um pouquinho de amarelo limão e marfim e dou uma pincelada aqui em cima, pelo lado de cima da pétala, pegando no canto, levando lá pra ponta, onde precisa ajeitar. Eu já dou uma ajeitadinha, dou mais uma pinceladinha e faço isso, ó, em todas as pétalas, porque isso causa mais evidência, fica mais visível a minha rosa, dessa maneira. Pra fechar mais esse miolinho, eu não costumo colocar aqueles batidinhos, tá? Eu costumo fazer pétalazinhas menores, aqui, ó, fechando bem, ó, a boquinha dessa rosa. Quando necessário, eu até faço batidinhos, mas não é sempre. Dessa maneira, ó, fica bem fechadinho o miolinho da rosa. Tenho aqui para essa outra rosa, e essa eu quero fazer um pouquinho mais escura. Então, eu vou preencher ela toda de amarelo cádmio. Como eu disse, ó, tanto faz por onde eu começo a preencher. Essa eu vou fazer, vou começar pelo lado diferente, vou começar por aqui, ó. O resultado é o mesmo, tanto faz. Só tenho que preencher bem o tecido, tampando bem a trama do tecido, levando a tinta bem em cima do risco, formando aquele contorno, que fica bem bacana na finalização do trabalho. Tô usando o mesmo pincel. Procuro não deixar relevo de tinta, apenas procuro tampar bem a trama, ó, do meu tecido, deixando aqui o miolinho, ó, um pouquinho sem fazer. Venho com a quininha, com tijolo na quininha do pincel e faço aqui, ó, o miolinho, um pouquinho mais escuro do que aquela primeira que a gente fez, ó. Esfumacio bem, até sumir totalmente no amarelo cádmio. Venho aqui pelo lado de baixo, passo um pouquinho de tinta e vou esfumaciando bem, um pouquinho para cada lado, ó.
exatamente como foi feito na primeira. Venho em cada pétala, ó, e puxo um pouquinho desse tijolo. Sempre na pétala, ó, que tá por baixo. Eu tenho que saber identificar qual pétala vai estar uma por cima da outra, tá? Então, uma maneira bem fácil de eu identificar, ó, eu venho lá na pétala central, ela vai estar por cima da próxima, e assim, ó, por diante. A segunda vai estar por cima aqui da terceira, a terceira aqui por cima da quarta. Começando aqui, ó, a contagem da pétala central, tá? Então, primeira, segunda, terceira, e assim fica bem fácil de eu identificar, ó, aonde vem a parte mais escura, onde eu coloco a sombra. Do outro lado, vou repetir o mesmo processo, ó. Passo um pouquinho do tijolo com a quininha do pincel aqui, ó. Aqui. E aqui, ó. Não deixo o risco muito marcado no meio. Aqui, ó, agora, em vez de vir com amarelo limão, eu venho com amarelo melão. Aqui no cálice dela, ó. Não deixo marcado, como eu tinha falado, ó. E aqui, ó, pitadinha do amarelo limão, só pra dar, ó, uma clareada a mais nesse melão. Volto um pouquinho no tijolo, só pra me escurecer um pouquinho mais aqui, ó. Mudo o meu pincel. Agora, eu vou fazer o corte das pétalas. E pra essa daqui, eu misturo um pouquinho do amarelo melão com um pouquinho do amarelo limão, pra ficar uma pincelada de cada, pra ficar um tom, ó, que combine bem com essa cor de fundo aqui que eu fiz, tá? Então, ó, venho da mesma maneira, uma pétala de cada lado, passo uma, ó, no meio. Venho aqui, eu tô usando agora o pincel número 8. Passo mais uma pétala aqui, pegando a tinta bem na quininha do pincel, facilita bastante na hora de fazer, ó, essas pétalazinhas aqui, tá? Mais uma aqui. Venho com essa pétala já fechando aqui, ó, o miolinho, ó. E trago essa outra aqui, ó. Tinta bem na ponta do pincel. Venho aqui, ó, faço, puxo pro começo da pétala, deito o pincel todo no tecido, faço aqui a pontinha da pétala, ó, e vou puxando a tinta com cuidado, ó, lá pra cima. E dessa maneira, ó, já tenho a minha primeira pétala. Venho na próxima. Faço aquela puxadinha, ó, deito o pincel todo no tecido, vou e volto, ó, lá pra beirada. Aqui, ó, essa pétala, eu posso começar ela aqui, bem em cima do cálice dessa rosa. E vai ficar muito bacana, ó. Aí, eu pego uma pinceladinha do marfim, pego junto aquele amarelo que tá lá no pratinho, e vou trabalhar, ó, já clareando ela, pra ficar esse efeito, ó. E aqui, eu faço o finalzinho dela. Venho nessa daqui, ó, puxo a tinta até aqui, faço aquela viradinha, deito o pincel na pétala, ó, e puxo a tinta lá pra cima. E vou fazer isso, ó, da mesma maneira em todas. Essa daqui, ó, eu posso começar ela daqui também, ó. Deito
totalmente o pincel no desenho, né, na pétala. Pego um pouquinho já do amarelo, do marfim, perdão, ó. Venho até aqui, ó. E aqui, ó, posso fazer mais uma pinceladinha, ó. Pra dar esse efeito na pétala. Nessa daqui, vou fazer, ó, da mesma maneira. Deito o pincel, agora é só mesmo uma repetição. E vou levar deito o pincel e levo a tinta, ó, lá pro final da pétala. Posso dar uma pinceladinha no marfim, pra mim desenhar, ó, melhor, fica mais visível o desenho dessa pétala. Venho nessa de baixo, e ela vai pegar, ó, bem grande aqui, e, ó, passo essa mistura de amarelo e levo, ó, o pincel todo no tecido, lá pro final da pétala. Essa bem grande, ó. E essa daqui, eu só vou esfumaçar um pouquinho dessa tinta aqui, ó, porque essa pétala tá totalmente lá por trás. Essa que tá por trás, venho com um pouquinho do amarelo e só faço o começo dela aqui, ó. Ó, já sumindo. Um pouquinho mais desse amarelo, já vou reforçando aqui, ó. Aqui, eu já posso vir fazendo as pétalas aqui, desenhadas aleatoriamente, eu vou jogando onde eu vejo que há necessidade. Ajeito o final dessa pétala aqui. Aqui, ó, eu posso jogar uma pétala. Agora, só ajeitando ela com um pouquinho do marfim. E notem que mesmo eu jogando o marfim, ele vai se misturar ao tom de amarelo e não vai parecer que é branco. Quase nunca eu uso branco na rosa, a não ser que seja branco mesmo. Na hora de cortar as pétalas, na hora de clarear, eu sempre procuro usar os tons mais claros. Vou ajeitando aqui, ó, o começo dessas pétalas. Aqui, ó, posso jogar mais uma. E aqui eu pego um pouquinho mais do marfim. Aqui também, ó, posso jogar mais uma pétala, bem pequena. E aqui, ó, ajeito essa daqui. E agora, ó, só vou ajeitando onde precisa, desenhando melhor essas pétalas aqui, ó. Depois de seca, se precisar, eu posso retocar. Pego um pincel menor, volto para o pincel número 6. E vou apenas ajeitando algumas pétalas, ó. Rosa desenhada, as pétalas feitas na mão, assim, não é difícil. Mas a gente precisa retocar, às vezes, bastante, para ficar bem bacana. E fica dessa maneira. Com uma pinceladinha do amarelo melão. E vou fazer, ó, dar uma pinceladinha aqui, ó, na parte de cima de cada pétala. Dessa maneira. Agora, chegou a hora de pintar essa rosa
de frente. E nela eu vou usar as 5 cores que eu usei pra pintar as outras. Começo aqui pelo miolinho com tijolo. Passo e dou uma esfumaçada, ó. Venho com amarelo cádmio. Uno bem com esse tijolo, ó. Deixando, ó, o miolinho mais escuro. Venho para o amarelo melão. E aí, termino de preencher toda a rosa. Tô usando o pincel número 10, ou pode ser o 8, da 454, só pra preencher aqui, ó. Levo a tinta bem lá em cima do risco, tampo bem a trama do tecido. Tem que tomar esses cuidados pra que meu trabalho fique bem bacana, ó. Venho aqui, preenchendo a última pétala. Volto aqui pro amarelo cadinho, só pra reforçar aqui, ó. Tampar bem a trama do tecido. Uma pinceladinha no tijolo, ó. Só pra esfumaçar melhor, ó. Aqui, ó, nesse miolo, eu ainda posso vir com um pouquinho só do cerâmica. Tinta bem na pontinha do pincel, eu passo, ó, e esfumacei, deixando levemente manchado. Se precisar reforçar, eu já reforço, ó. Escureço o miolinho e deixo, ó, algumas manchas. Isso vai facilitar pra mim na hora de fazer as pétalas. Mudo meu pincel, pego o pincel número 6, volto para o tijolo. E com o tijolo, eu vou fazer, ó, a sombra de algumas pétalas. Aqui, ó, a pétala termina uma em cima da outra, então, ó, eu escureço um lado da pétala e aqui, ó, a próxima pétala tem que pegar bem no meio dessa divisão. Então, ó, aqui eu entro com ela lá pro miolo. Aqui, ó, a mesma coisa. E já venho com outra pegando aqui, ó. E procuro aqui, nessas pétalas de fora, seguir essa ordem, ó. Essa pétala faz sombra nessa, então, essa daqui vai fazer nessa, ó, bem pouquinho aqui. Essa daqui já vai fazer um pouquinho de sombra nessa. E essa daqui, aqui, ó. Um pouquinho mais de tijolo. Aqui eu já escureço um pouquinho mais, e na hora de colocar a claridade da pétala, dá pra entender o melhor porquê. Já venho com outra pétala aqui, ó. E aqui também eu posso escurecer já, ó, um pouquinho a mais. E só faço, ó, marcações. Aqui pra mim saber onde que eu devo fazer algumas pétalas, ó. Sempre intercalando. Aonde começa, onde finaliza a pétala aqui, ó, a pétala que vem por dentro, tem que pegar no meio, tá? Um pouquinho mais de tijolo. E aqui, ó, eu dou apenas pinceladas, ó. E a minha rosa já fica meio abstrata, mas já dá a direção que eu devo seguir. Agora, no desenho das pétalas, venho com um pouquinho do amarelo limão com marfim e vou desenhando, ó, começo aqui por fora, pétala por pétala. Pincel todo em cima do tecido, ó, pego o pincel e deito completamente ele no tecido, ó. Viro para aproveitar
a parte de tinta do outro lado, venho aqui, ó, e faço a mesma coisa, ó. Deixo esse espacinho aqui sem tinta, e já vou, ó, dessa maneira, fazendo todas as pétalas, ó. Aqui, ó, puxo a tinta de lá de cima aqui pra cá, ó, fazendo esse movimento. Aqui, onde eu deixei já mais escuro, já fica uma entradinha pra pétala, como se fosse uma dobrinha, né, uma curvatura, ó. E vou dar uma clareada com o marfim, ó, aqui um pouquinho a mais. Levanto o pincel pra conseguir fazer esse final de pétala aqui, ó, ficar bem fininho. Dessa maneira. Venho nessa daqui. Quando a rosa tá de frente, eu sempre começo das pétalas de fora, indo lá pro miolo, tá? Eu acho que facilita bastante, e dessa maneira eu não vou me perder e vou intercalar as pétalas de maneira correta. Venho com amarelo limão. Amarelo limão puro, ó, no meu pincel e puxo, ó, lá pra dentro. E aqui, ó, onde eu deixei mais escuro, eu deixo até aqui, ó. Só ajeitando aqui, trazendo a tinta em cima do risco, ó. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Termino a pétala aqui, ó. Esfumaceio. Com a mão bem leve, eu consigo, ó, esfumaçar essa tinta sem tirar a partezinha escura que eu deixei aqui, ó, sem perder a minha divisão entre uma pétala e outra. Venho aqui, ó, faço a mesma coisa, ó. Aqui, ó, vou trazer o marfim com amarelo limão de lá de cima e vou puxar, ó, aqui. Um pouquinho do amarelo limão. Só pra ajeitar aqui, ó. E dessa maneira, agora, vou fazer, ó, as pétalas seguintes, como eu disse, intercalando. Trago essa daqui e venho com ela, ó, aqui. Se preciso for, depois eu volto novamente com o tijolo, pra mim poder arrumar, ó, esses espacinhos que ficam. Não tem problema, eu posso voltar depois com o tijolo pra arrumar, tá? Um pouquinho mais do marfim, com o amarelo limão. E vou fazer, ó, todas as pétalas que tá, ó, aqui, que é a segunda carreira de pétala. Venho com essa aqui. Um pouquinho do amarelo limão. Essa pétala aqui, eu começo ela daqui, ó, e trago ela aqui, ó. Já vem com um pouquinho do marfim, dando um pouquinho de claridade nela. E desse lado aqui, ó, eu vou aumentar ela um pouquinho a mais, ó. Venho nessa aqui e também, ó, posso aumentar um pouquinho mais. Já vou para a próxima carreira de pétalas. E agora, é só repetir o que foi feito, ó. Posso fazer algumas um pouquinho mais grossa, ó, no caso essa daqui, e outras um pouquinho mais fina. Tenho que deixar, ó, o comecinho delas bem visível. Essa daqui, ó, venho aqui. Reforço ela com um pouquinho mais de amarelo limão. Lembrando que essas rosas não são realistas, eu tô fazendo
bem decorativa, de uma maneira bem fácil, para que todos consigam aprender e fazer. Ó, essa pétala eu trago aqui, e ela vai vir, ó, aqui. Termino essa daqui, ó. A rosa não tem nenhum segredo. É uma dos trabalhos de pintura em tecido que assusta um pouco, mas depois que a gente perde o medo, a gente consegue fazer tranquilamente. A minha rosa já vai ganhando forma, de maneira bem simples, ó. Aqui eu já pego um pouquinho no pincel de amarelo melão, porque vindo pro miolo, eu vou escurecer um pouquinho essas pétalas, ó. Então, já vem com um pouquinho do amarelo melão, ó, nessa daqui, e já dá uma diferença. E agora, ó, vou começar a fazer as pétalas usando esse tom de amarelo. Um pouquinho mais. Aqui, novamente. Agora, eu vou precisar mudar de pincel, pegar um pincel um pouquinho menor. Com o pincel número 2, eu venho, ó, fechando essas pétalas. Com esse amarelo melão, ó. E pro miolinho, eu vou desenhando pétalas menores também, bem mais menores. E aqui, ó, eu jogo um pouquinho de amarelo cádmio. Sempre intercalando as pétalas, ó. Dessa maneira, fica bem fácil de fazer, ó. Até fechar totalmente o miolinho. E eu fecho, ó, com cádmio, amarelo cádmio, ó. Se precisar retocar alguma pétala, retoco. Se não, geralmente precisa retocar. Eu vou aumentar um pouco essa pétala, então eu venho com amarelo limão e um pouquinho do marfim. E vou retocando, ó, só onde precisa mesmo. Tô usando o pincel número 6 aqui nessas pétalas maiores, ó. E aqui, ó, jogo um pouquinho mais de marfim. Só pra definir melhor as minhas pétalas, ó. Onde comecei com amarelo melão, jogo um pouquinho mais. Só pra reforçar, porque agora o desenho já está feito. E a rosa fica dessa maneira.